Olá, seja bem-vindo à nossa aula de citações em documentos. Essa aula ela foi desenvolvida especialmente para alunos de graduação e de pós-graduação que desejam incluir citações em seus textos acadêmicos como trabalhos de conclusão de curso, artigos científicos, monografias e outros documentos técnicos. Nessa aula, nós iremos abordar dois tipos de citações, a citação direta e a citação indireta, e falar sobre em qual contexto cada uma delas se encaixa. É importante reforçar que a norma técnica que regula as citações em documentos é a NBR 10.520, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. A última atualização da NBR aconteceu em 2023, então essa aula ela está com conteúdo totalmente atualizado. Perfeito, pessoal. Então vamos agora iniciar nossa aula de citação direta. Nós temos aqui alguns exemplos práticos para que vocês possam entender a estrutura de uma citação direta dentro do seu texto, mas antes de abordarmos esses exemplos, vamos dar um pequeno conceito do que vem a ser uma citação direta. Citação direta é uma transcrição exata de um texto, de uma ideia, de um autor, de um documento dentro do seu texto. Você deve reproduzir de forma fiel o texto original que você vai utilizar dentro do seu texto. Perfeito? Então, para citações diretas de até 3 linhas, nós vamos colocar o nosso texto entre aspas duplas, seguido do nome do autor, ano de publicação e a página. Agora vamos observar os exemplos. No exemplo 1, nós temos uma citação de Durkheim. Durkheim afirma que, logo em seguida, nós temos a citação, entre aspas, seguido do nome do autor, ano de publicação e a página. Tudo bem? No exemplo 2, nós temos uma citação direta do Paulo Freire. Segundo Freire, entre parênteses, ano de publicação e página, logo em seguida, nós temos entre aspas duplas a citação. Tá ok, pessoal? Agora nós temos um ponto. E quando nós não temos a página exata de onde está a citação? Vamos aqui para o nosso exemplo 3, que é uma citação direta para artigos não paginados. Então vejam só, de acordo com a Constituição Federal, aqui, pessoal, nós temos a citação, tá? Citação direta, e aí aqui a gente é um pouco mais específico. Aqui a gente tem a obra, o ano de publicação, o capítulo, o artigo e o inciso. Certo? Percebam que nós não temos aqui o número da página, mas nós colocamos aonde nós conseguimos a citação. Certo? Então, quando você tiver um texto que não está paginado, você vai seguir essa estrutura. Você vai fazer de uma forma específica para que a pessoa que está lendo o seu texto, ela encontre aonde está essa referência. Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo de citação direta, caso esse material esteja fazendo sentido para você ou te ajudando de alguma forma, não esqueça de curtir, de compartilhar e de seguir o nosso canal, que toda semana nós traremos conteúdo de informática. Tudo bem? Agora, pessoal, nós vamos falar sobre citação direta com mais de 4 linhas. Então vamos atentar para esse ponto. A citação direta com mais de 4 linhas deve ser destacada com recuo padronizado em relação à margem esquerda, com letra menor que a utilizada no texto, em espaço simples e sem aspas, e recomenda-se o recuo de 4 centímetros. Então, pessoal, vamos aqui para o exemplo. Percebam que essa citação do Paulo Freire, ela tem mais de 4 linhas, certo? Ou seja, aqui nesse caso nós teremos que utilizar uma fonte menor do que a fonte do texto do trabalho como um todo, certo? O espaçamento deve ser simples e o recuo da margem esquerda deve ser de 4 centímetros. Existem 2 formas de fazermos o recuo do nosso texto. Vamos inicialmente selecionar o texto, onde nós vamos fazer a formatação. Aqui na parte superior do seu Word nós temos a régua, certo? Então basta arrastar a régua até o ponto 4, de 4 centímetros, e nós teremos então o nosso recuo de 4 centímetros no texto. A outra forma de se fazer isso
Vou voltar aqui o texto para o estado inicial. Vou retornar aqui para sem recuo. Nós podemos selecionar o texto, clicar com o botão direito, escolher a opção parágrafo. Aqui no recuo, na margem esquerda, nós colocamos aqui 4 centímetros e clicamos em OK. Perfeito, o resultado foi o mesmo. Agora nós temos um recuo de 4 centímetros da margem esquerda na nossa citação direta com mais de 4 linhas. Dando continuidade ao nosso estudo de citações, nós iremos falar agora sobre a citação indireta no contexto acadêmico. A citação indireta é uma reescrita de um autor ou de um texto com as suas próprias palavras. Diferentemente da citação direta, aqui na citação indireta nós não precisamos fazer uma transcrição exata do texto original. E sim, nós podemos reescrever com as nossas próprias palavras, sem tirar o sentido original do texto, a nossa citação indireta. Vamos aos exemplos para fixarmos o entendimento de citação indireta. Aqui nós temos 4 exemplos. Um exemplo para citação indireta com um autor, 2, 3 e 4 autores. Na primeira citação com um autor, nós temos o nome do autor, seguido do ano da publicação. Na citação indireta, nós não precisamos ser tão precisos quanto na citação direta, ok? Por sua vez, com 2 autores, nós faremos uma citação indireta da seguinte forma, de acordo com primeiro autor, ano da publicação e segundo autor, juntamente com o ano da publicação, ok? Para 3 autores, nós temos o nome do autor, o ano da publicação, separando por vírgula do segundo autor, o ano de publicação e o terceiro autor e o ano da publicação. Para 4 autores, nós seguimos a mesma ideia. O nome do autor, o ano de publicação, separado por vírgula do segundo autor, o ano de publicação, separado por vírgula do terceiro autor, o ano de publicação e o quarto autor e o ano de publicação. Percebam que a citação indireta ela já é um pouco mais fácil do que a citação direta, ok? Lembrando que na citação indireta nós temos que reescrever as palavras do autor com as nossas próprias palavras. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado dessa aula de citação direta e indireta e fiquem à vontade para comentar sobre dúvidas ou qualquer sugestão sobre a aula. Tudo bem? Um grande abraço e até a próxima aula.